Olá, pessoal, tudo bem? Nosso grupo vai falar sobre as meninges e o sistema ventricular. Meu nome é Ana Júlia, né? Esses são os integrantes do nosso grupo. E eu vou começar fazendo uma introdução sobre esses dois temas, né, para que eles possam ser aprofundados mais na frente. Bom, a respeito das meninges, elas são membranas que revestem o nosso sistema nervoso central e elas têm a função de isolar e proteger as estruturas desse sistema. Nós temos três membranas principais, né, que são a dura mater mais externa, a aracnoide intermediária e a pia mater, aqui nesse corte, né, é a mais interna. As meninges, do ponto de vista embriológico, elas tinham uma conformação um pouco diferente. A aracnoide e a pia mater formavam um único folheto, que era chamado de leptomeninge ou meninge fina, e a dura mater sozinha formava a paquimeninge ou meninge espessa. O conhecimento a respeito das meninges ele é muito importante, porque apesar de elas serem estruturas, entre aspas, mais de revestimento e isolamento das estruturas encefálicas, elas podem ser acometidas por processos patológicos como inflamação, que seria meningite, e tumores, que seriam os meningiomas. E além disso, né, de um ponto de vista cirúrgico, para que um neurocirurgião consiga acessar as estruturas encefálicas, ele precisa passar pelas meninges sem lesar essas estruturas e, consequentemente, prejudicar suas funções. E agora, a respeito do sistema ventricular, ele é um conjunto de cavidades que nós temos, né, no interior das estruturas encefálicas, que são cavidades interconectadas, né, por forames e canais, e também são preenchidas pelo líquor. Nós temos quatro cavidades principais também, que são os ventrículos laterais, que eu estou mostrando. O terceiro ventrículo, que é esse que está em vermelho, aqui no corte mais lateral. E nós temos o quarto ventrículo, mais inferior, esse daqui. E que são conectados, né? Então, os ventrículos laterais se conectam com o terceiro ventrículo pelo forame interventricular, os forames interventriculares, e o terceiro ventrículo se conecta com o quarto pelo aqueduto cerebral. Então, esses forames vão estar fazendo forames e canais vão estar fazendo tanto essa conexão entre as cavidades e também vão estar participando da distribuição desse líquor por todo o aparato ventricular. Também falando um pouco sobre a embriologia desse sistema, nós temos que os ventrículos eles surgiram a partir de cavidades do tubo neural, da seguinte maneira. Né? A luz da medula primitiva formou o canal de Epêndima, que é o canal que passa na nossa medula espinhal, também levando esse líquor. A cavidade do romboencéfalo formou o quarto ventrículo, esse mais inferior. A luz do mesencéfalo formou o aqueduto cerebral, que é o que conecta o quarto ventrículo, né, com o terceiro ventrículo. As cavidades do diencéfalo e da parte mediana do telencéfalo formaram o terceiro ventrículo. E a luz das vesículas, né, a luz, o lúmen das vesículas telencefálicas laterais formaram os ventrículos laterais. Oi, tudo bem? Eu sou Alexandre. Vou falar um pouco sobre a dura mater. A dura mater é uma das três meninges, que são a dura mater, a aracnoide e a pia mater, e ela é a camada mais externa e resistente das três. Ela é composta por tecido conjuntivo denso rico em colágeno, que é o que faz dela ser a mais resistente. No crânio, ela é firmemente aderida ao periósteo da calvária, enquanto na medula espinhal, tem um espaço epidural entre ela e as vértebras. Ela possui duas camadas, a perióstea, que adere ao crânio, e a meningia, que fica mais próximo das meninges. Já sobre as suas funções, nós temos como as principais proteção, suporte estrutural e drenagem venosa. A proteção ela atua como uma barreira física contra traumas, envolvendo e protegendo o cérebro e a medula espinal. Já no suporte estrutural, os septos durais eles mantêm as estruturas cerebrais no lugar, prevenindo também compressões e deslocamentos que podem ocorrer devido a alguns movimentos bruscos, às vezes uma batida, um trauma, de alguma forma. A drenagem venosa ou suporte venoso é porque nela contém seios durais, que são os canais responsáveis por drenar o sangue venoso do cérebro e direto para as veias jugulares. Boa tarde, meu nome é Ana Lara e hoje eu vou começar apresentando para vocês a respeito da aracnoide. Bom, a aracnoide, como uma introdução, a gente tem que ela vai estar localizada entre a pia mater e entre a dura mater, que são as outras meninges que a gente encontra na medula. Ela vai ser considerada como uma membrana justaposta e ela é uma membrana muito delicada. Então, ela vai ser justaposta à dura mater e tanto entre a dura mater e a aracnoide, quanto entre a pia mater e a aracnoide, vão existir espaços para permitir uma ligação e uma conexão entre essas camadas. Então, do espaço subdural é aquele que vai ser responsável por separar a aracnoide da dura mater. E nele vai conter uma pequena quantidade de líquido, né, que vai ser necessário e suficiente para permitir com que haja uma lubrificação dessas camadas e permitir com que haja uma superfície de contato entre as duas sem atrito.
Já em relação ao espaço entre a pia mater e entre a aracnoide, a gente tem o espaço subaracnoide. Esse espaço também vai conter líquor e vai haver uma ampla comunicação entre essas duas camadas, permitindo com que haja um espaço, né, a comunicação do espaço subaracnoide, do encéfalo e da medula. Então, aqui nessa imagem, dá para ver mais especificamente a aracnoide, a dura mater e a pia mater. Aí aqui também é possível visualizar o que a gente chama de trabéculas, e é por causa dessas trabéculas que a aracnoide recebe o seu nome. Então, acontece que essas trabéculas elas vão atravessar o espaço da aracnoide para se ligar à pia mater. E esse espaço, né, onde essas trabéculas atravessam, vão formando um emaranhado que vai ter uma aparência de teia de aranha. Então, por isso que vai receber o nome de aracnoide. Em relação às granulações aracnoides, a gente tem que elas também podem ser chamadas de corpos de Pacione e nada mais são do que protusões ou eminências da aracnoide que vão penetrar na dura mater, como é possível visualizar aí na imagem, e elas vão se instalar nos seios venosos. Então, o centro de cada granulação vai ser contínuo com o espaço subaracnoide e, por isso, vai conter o líquido cefalorraquidiano. E esse líquido cefalorraquidiano, ele vai se difundir através dessas granulações até o sistema vascular. Então, por isso, né, a função das granulações aracnoides é justamente permitir com que haja uma drenagem contínua do líquido cefalorraquidiano do espaço subaracnoide para o sistema vascular. Sobre a função da aracnoide, a gente tem que a principal função dela é servir como uma barreira e como uma proteção para o cérebro e para a medula espinhal. Então, ela apesar dela ser, né, uma membrana muito delicada, ela vai ter uma função tão importante que é garantir com que o sistema nervoso central funcione da forma adequada, evitando com que haja variações bruscas na pressão, ou evitando com que traumas ou acidentes possam interferir nesse funcionamento. E aí a gente tem também as chamadas cisternas subaracnoides. Essas cisternas é que no espaço subaracnoide vão acontecer, né, algumas dilatações, e essas dilatações vão originar o que a gente chama de cisternas. E aí existe a cisterna cerebelo-bulbar, a cisterna pontina, a cisterna interpeduncular, que como o próprio nome diz, está localizada entre os pedúnculos, e a cisterna pontina está localizada na parte posterior da ponte, cisterna quiasmática, que está relacionada entre o quiasma óptico, cisterna superior, está localizada na parte dorsal, né, do mesencéfalo, e cisterna da fossa lateral do cérebro, que também está relacionada nessa região lateral. Oi pessoal, meu nome é Jamile e eu vou falar sobre a pia mater. Como muito bem explicitado pelos meninos anteriormente, o nosso sistema nervoso central é envolvido por algumas membranas, que são chamadas de meninge. No caso da pia mater, ela vai ser essa fina membrana de tecido conjuntivo que está fortemente aderida ao nosso parênquima cerebral. A pia mater possui uma grande quantidade de capilares sanguíneos, que conferem ao nosso encéfalo esse aspecto mais brilhante. A pia mater, ela também pode ser chamada de leptomeninge, que é a junção da pia mater com o aracnoide, já que durante o nosso desenvolvimento embrionário, essas duas membranas elas eram aderidas. Como eu disse anteriormente, a pia mater ela está fortemente aderida ao nosso tecido nervoso, o que confere a esses órgãos uma maior resistência, já que eles possuem uma consistência mais mole. Observem aqui que a dura mater ela acompanha essas dobras que são chamadas de sulcos, e entre a dura mater e os vasos sanguíneos existe um espaço que é chamado de espaço perivascular. Por meio do espaço perivascular, ocorre a comunicação entre o espaço subaracnoide e o interior do nosso tecido cerebral, para que ocorra, por exemplo, a troca de substâncias, como nutrientes e oxigênio, e também a remoção de metabólitos. A pia mater, ela forma uma barreira que separa o nosso tecido neural do espaço subaracnoide, permitindo com que ocorra a circulação do nosso líquido cefalorraquidiano. Esse líquido cefalorraquidiano, ele auxilia não só na proteção mecânica do nosso sistema nervoso central, mas também na remoção de resíduos metabólicos e na nutrição do nosso tecido neural. Agora eu vou falar sobre os espaços que ficam entre as meninges. Existem 3 espaços: o espaço extradural, o espaço subdural e o espaço subaracnoide. O espaço extradural, ou epidural, como o nome já diz, é o espaço que fica fora da dura mater. Existe uma grande diferença entre o espaço extradural no encéfalo e na medula.
já que no encéfalo, a dura mater está fortemente aderida à nossa calota craniana. Logo, o espaço extradural do nosso encéfalo é inexistente. Porém, na medula espinhal, entre o periósteo do canal vertebral e a dura mater, existe tanto tecido adiposo como também um plexo venoso interno, que é chamado de plexo venoso epidural. Já no espaço subdural, ele vai ser um espaço virtual, que fica entre a dura mater e a aracnoide. Nesse espaço, existe uma pequena quantidade de líquido para permitir com que essas duas membranas não se colhem. O espaço subdural, em condições comuns, ele não é visível, porém ele tem uma grande relevância clínica no que diz respeito à hemorragia subdural, que é quando ocorre o acúmulo de sangue entre a dura mater e a aracnoide. Com isso, a gente tem uma compressão do nosso tecido nervoso e, consequentemente, pode acontecer até mesmo uma isquemia cerebral. Já, por fim, o espaço subaracnoide. O espaço subaracnoide ele está localizado entre a aracnoide e a pia mater. Ele é um dos espaços mais importantes, porque é nele onde ocorre a circulação do líquido céfalo-raquidiano. E, como eu disse anteriormente, auxilia não só na proteção do nosso encéfalo e da medula espinhal, como também ele permite com que haja a nutrição e a remoção dos resíduos metabólicos. Nas hemorragias subaracnoides, como nós podemos perceber aqui nessa tomografia, onde há um sangramento entre os sulcos e também na célula túrcica, ocorre uma mistura entre o sangue e o líquido céfalo-raquidiano, o que ocasiona tanto o aumento da pressão intracraniana, quanto uma irritação das meninges, que é caracterizada pela pior dor de cabeça da vida. Dando prosseguimento à nossa apresentação, vamos agora abordar sobre o sistema ventricular. Sistema esse que nada mais é do que um sistema de cavidades e lacunas presentes no nosso encéfalo. Ele é composto, nosso sistema ventricular é composto, podemos assim dizer, de 6 estruturas principais, né? Os ventrículos laterais, ventrículo lateral esquerdo e ventrículo lateral direito. Ventrículo lateral esquerdo foi convencionado como o primeiro ventrículo e o ventrículo lateral direito como o segundo ventrículo. Fazendo a conexão dos ventrículos laterais ao nosso terceiro ventrículo, que seria a nossa segunda estrutura, nós temos o forame interventricular, fazendo essa ligação para a circulação licórica. Do terceiro ventrículo para o quarto ventrículo, nós temos o aqueduto do mesencéfalo, fazendo essa interconexão desses dois ventrículos. E no nosso quarto ventrículo, nós vamos encontrar as aberturas, tanto a mediana quanto 2 aberturas laterais, fazendo conexão com o nosso espaço subaracnoide. Aqui a gente consegue ver uma representação esquemática desse sistema lacunar que existe no nosso encéfalo, né? Dos nossos ventrículos encefálicos. Os ventrículos encefálicos laterais, tanto o direito quanto o esquerdo, nós podemos visualizar tanto na vista anterior quanto na vista lateral esquerda aqui. Ele é subdividido em subpartes. Essas subpartes vão estar relacionadas, a sua nomenclatura vão estar relacionadas aos lobos cerebrais em que eles estão inseridos, como o corno frontal anterior está relacionado ao lobo frontal, pela presença dele no nosso lobo frontal, o corpo do ventrículo lateral, que está presente no nosso lobo parietal, o corno temporal inferior, presente tanto na vista anterior quanto aqui na vista lateral, que está relacionado ao nosso lobo temporal, e aqui na vista lateral esquerda, que a gente consegue visualizar o corno occipital ou corno posterior, que vai estar localizado no nosso lobo occipital. Fazendo a conexão dos ventrículos laterais ao terceiro ventrículo, a gente tem aqui a estrutura do forame interventricular, e fazendo a conexão do terceiro ventrículo, aqui representados, ao quarto ventrículo, também aqui representados, nós temos o aqueduto do mesencéfalo, que vai facilitar com que tenha a circulação do líquido cérebro-espinhal. O nosso quarto ventrículo vai ter uma ligação com o canal central medular, né? E também vai ter a presença de 2 aberturas, a abertura mediana e a abertura lateral, fazendo as conexões com o espaço subaracnoide, para poder fazer a circulação licórica em toda a região do nosso encéfalo. O nosso sistema ventricular, apesar de ser um sistema de lacunas, de cavidades, ele é completamente preenchido pelo líquor. E o que seria esse líquor? Esse líquor é um líquido fluido, inodoro, incolor, e ele é um ultrafiltrado do plasma que vem da produção desse líquido, né, desse líquido que é o líquor, do plexo corioide. O plexo corioide, ele é desenvolvido durante o desenvolvimento embrionário, ele tem estruturas de vaso sanguíneo, de uma camada da pia mater e de células ependimárias que formam o revestimento das cavidades desses ventrículos. Durante o desenvolvimento embrionário, essa combinação desses 3
desses 3 elementos, vai sofrer invaginações para dentro das cavidades ventriculares, formando o que a gente chama de plexo corioide. E serão esses plexos corioides os maiores produtores do líquido cérebro-espinhal ou líquido céfalo-raquidiano. Aqui está a representação esquemática dos nossos ventrículos, dos ventrículos laterais, né? Aqui vem também o terceiro ventrículo e o quarto ventrículo. Todos eles com a presença do plexo corioide, tanto nos ventrículos laterais quanto no teto do terceiro ventrículo e no teto do quarto ventrículo. Aqui estamos demonstrando somente o plexo corioide, que é formado pela tela corioide que vem da pia mater. O líquor, ele, como já foi falado aqui, ele é secretado em sua grande quantidade, em grande maioria, pelo plexo corioide. O plexo corioide este presente tanto nos ventrículos laterais quanto no terceiro e no quarto ventrículo. Apesar da sua produção começar nos ventrículos, ele vai ter uma tendência, a circulação licórica, a descer, né, dos ventrículos laterais para o terceiro ventrículo através do forame interventricular, do terceiro ventrículo para o quarto ventrículo através do aqueduto do mesencéfalo e depois do quarto ventrículo para o canal medular. Lateralizado nas aberturas mediana e laterais, ele vai para o espaço subaracnoide para fazer toda a circulação licórica em torno do encéfalo. E quem vai fazer a absorção desse líquido? Esse líquido, a gente tem, um adulto saudável, tem em média de 150 ml de líquor circulante. Nós produzimos em torno de 500 ml ao dia e a gente tem uma taxa de renovação de 8 horas para renovar todo esse líquido céfalo-raquidiano ou cérebro espinhal. Esse líquido vai ser formado nas cavidades dos ventrículos, né? Tanto dos ventrículos laterais, quanto do terceiro, quanto do quarto ventrículo, e eles vão passar nessa direção, dos ventrículos para o canal medular e depois para os espaços subaracnoides. Essa circulação é uma circulação lenta, né? Ela demora um certo tempo para fazer toda essa circulação e ela tende a ir em direção de onde é formado, que são os plexos corioides, para as granulações aracnoides, que é onde eles serão absorvidos. Então, só de ser produzido em um lugar e absorvido em outro lugar, ele já geraria um certo fluxo dentro dessas cavidades e dentro desses espaços. Então, ele vai seguir todo esse trajeto, como a gente já falou. Aqui, mostrando para vocês, né, os espaços subaracnoide em lilás. Aqui tá as granulações aracnoides, que são invaginações para dentro dos seios venosos, dentro da dura mater, né? Então, aqui nós temos a principal absorção do líquor no seio sagital superior. Então, a maior absorção acontece por ali. Não é somente nesse seio, mas é onde a gente encontra a maior proporção de absorção. E mesmo que essa absorção esteja comprometida, a produção de líquor, ela irá continuar. Então, nós temos aí, para ajudar também na circulação, as células ependimárias, que estão revestindo as cavidades dos ventrículos, elas também são ciliadas, elas vão ajudar na circulação, e também a pulsação das arteríolas que estão presentes em todas essas regiões também vão ajudar no fluxo dessa circulação licórica. E a absorção, como eu falei para vocês, se dará em grande parte nas granulações aracnoides. Nessa representação, a gente consegue ver os ventrículos laterais, o forame interventricular, o terceiro ventrículo, como já foi falado, as comunicações aqui feitas pelas aberturas laterais e a mediana, né? Aqui a gente consegue ver também a confluência dos seios presentes no encéfalo, o quarto ventrículo, como já foi demonstrado, e também o aqueduto do mesencéfalo, que a gente demonstrou na figura anterior. Então, voltando só para falar as principais funções desse líquido. E por que tem essa produção, essa absorção, e por que temos esse líquor circulante nesses espaços, tanto ventriculares quanto subaracnoides, né? Porque ele ajuda a amortecer impactos do crânio, né, em relação ao esqueleto, aos nossos ossos do crânio, e vai proteger o nosso crânio. Ele também ajuda na flutuabilidade desse encéfalo, porque o encéfalo ele é pesado e numa posição ortostática ele poderia fazer pressão tanto nos nervos cranianos quanto em alguns vasos e artérias cerebrais, fazendo com que prejudicasse a circulação. Então essa flutuabilidade, por ele ser menos denso que o líquor, um pouco menos denso, ele consegue ter essa flutuabilidade e diminuir o peso dessa massa encefálica. Ele ajuda também na regulação do líquido que vai estar ali presente no crânio, né? Então, controlando a pressão intracraniana, vai fazer a nutrição desse sistema nervoso central, porque ele vai levar ele vai levar nutrientes para todas as células
nervosas presentes no sistema nervoso central, vai remover os metabólitos provenientes da metabolização desses nutrientes dentro das células, e também vai ser um guia, esse líquor vai ser um guia também para as secreções pineais alcançarem a hipófise, já que elas estão ali presentes no terceiro ventrículo. Nessa figura cadavérica aqui, a gente consegue visualizar aqui os ventrículos laterais, apontados aqui, por essas duas setinhas. Os ventrículos laterais aqui seriam os cornos anteriores, né? Aqui a gente consegue visualizar também o terceiro ventrículo, representado por duas cavidades, que eles estão seccionados, né? Eles estão pela aderência intertalâmica, que é onde faz a interconexão dos dois lobos do tálamo. Conseguimos ver aqui também nessa figura, representado o plexo corioide do terceiro ventrículo, bem aqui, que são invaginações, né, da tela corioide e da pia mater e do epêndima. Então, a gente consegue ver aqui para dentro do canal do terceiro ventrículo, do espaço. E também conseguimos ver o plexo corioide do ventrículo lateral, mais precisamente aqui do corno posterior, né, do corno posterior ou corno occipital. Então, a gente consegue visualizar bem o plexo corioide nessa figura, nessa representação. Aqui eu coloquei para vocês como se dá a formação do líquor, né? A formação do líquor vai se dar tanto por esse ultrafiltrado do plasma, quanto pela remodelação pelas células ependimárias. As células ependimárias estão aqui representadas, elas têm microvillosidades e cílios, que vão ajudar também na movimentação do líquor, né? Do líquido céfalo-raquidiano ou cérebro espinhal, né? A gente tem aqui o epitélio ependimário, temos os cílios, como eu falei para vocês, microvillosidades, zônulas de oclusão entre as células ependimárias, temos também a membrana basal aqui interligadas com o epitélio dos vasos sanguíneos, e aqui a cavidade do ventrículo preenchida pelo líquido cérebro espinhal. Então, ele consegue fazer tanto essa circulação, e aqui é só para mostrar para vocês como que funcionaria essa formação do líquor no plexo corioide. Nessa segunda figura aqui, é uma ressonância magnética de um corte, mostrando para vocês que todo o líquido presente na ressonância magnética, ele vai estar em branco brilhante. Então, aqui a gente consegue ver a presença do líquor. Nas cavidades, aqui é o corno anterior dos ventrículos laterais. Aqui é o corno posterior dos ventrículos laterais. Todos eles preenchidos pelo líquor. Aqui é o terceiro ventrículo. E todos eles mostrando aqui que estão totalmente preenchidos. E também o espaço subaracnoide presentes em todo o encéfalo. Então, o líquor, ele consegue revestir todo o nosso encéfalo. Eu vou falar aqui sobre a nossa última parte do trabalho e fazer um encerramento, que vão ser as correlações clínicas. Bom, primeiro vamos falar sobre a hipertensão intracraniana. Para a gente entender sobre a hipertensão intracraniana, a gente tem que observar que a cavidade craniana e a dura mater vai ser uma cavidade fechada, o que significa que normalmente não vai permitir a expansão do conteúdo lá dentro. Então, quando ocorrer algum fenômeno expansivo, como um tumor, um hematoma ou uma causa idiopática, que vai acontecer na maioria das vezes, o que vai acontecer é que vai ter um aumento da pressão intracraniana. Por quê? Por causa justamente desse fenômeno físico. Você vai ter o mesmo volume, só que dessa vez você vai ter uma massa maior lá dentro, por causa desse aumento da pressão. Então, isso aí pode causar cefaleias, vômitos e uma possível herniação. Além disso, na hipertensão intracraniana, a gente pode observar a compressão do nervo óptico. O nervo óptico ele é envolto numa estrutura que é uma projeção do espaço subaracnoide. Então, nos casos de hipertensão intracraniana, vai ocorrer uma obliteração da veia central da medula e assim esse acometimento do nervo óptico. Para nós podermos diagnosticar uma hipertensão intracraniana, são feitos estudos de imagem, como a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. Comecei justamente pela hipertensão intracraniana, porque pelo que a gente vai ver, várias das próximas doenças e patologias que eu vou falar estão envolvidas diretamente com a hipertensão intracraniana, como aqui a hérnia intracraniana. Esses fenômenos expansivos que eu havia falado, como tumores e hematomas, que vão fazer um aumento da pressão intracraniana, vão fazer com que ocorra uma protrusão do tecido nervoso até um compartimento vizinho, fazendo assim uma hérnia intracraniana. Essa hérnia ela pode acontecer em diversos locais do cérebro, então eu trouxe aqui as duas mais relevantes da prática, a hérnia uncal e a hérnia tonsar. Na hérnia uncal, vai ter um aumento da pressão no compartimento supratentorial, que aí vai empurrar o unco através da incisura tentorial do cerebelo, que é uma região onde vai comprometer principalmente o mesencéfalo. Então, já que vai comprometer o mesencéfalo, a gente observa que na sintomatologia nós vamos ter uma midríase ipsilateral, ou seja, dilatação da pupila, também um desvio lateral do olhar, também uma fotorreagência mais lenta. Isso tudo porque ele está comentando o nervo oculomotor, que tem o núcleo dele localizado no mesencéfalo.
Além disso, nós podemos observar uma hemiparesia contralateral, porque ele vai acometer a base do pedúnculo cerebral, também localizado no mesencéfalo. Os desfechos mais graves seriam uma perda rápida de consciência e o início de um coma, por acometimento das estruturas do mesencéfalo responsáveis por ativar o córtex. Agora, partindo agora para a hérnia tonsilar, nós vamos ter que vai ser um processo de aumento da pressão lá na fossa posterior, em que o processo expansivo vai fazer com que a tonsila cerebelar faça uma herniação através do forame magno, uma região que vai acometer o bulbo. Por causa disso, já que vai acometer o bulbo, ela quase sempre vai levar a óbito, porque lá no bulbo nós vamos ter o centro respiratório e o centro vasomotor, sendo uma lesão grande demais para que o paciente continue com vida. Outra coisa que é importante observar sobre a hernia tonsilar é que ela pode ser causada por um exame de punção licórica em um paciente com hipertensão intracraniana, que nesse caso, ao fazer a punção, ocorreria uma queda brusca na pressão intracraniana, fazendo com que ocorra a herniação. Então, não é possível fazer uma punção licórica caso haja suspeita de hipertensão intracraniana. Nessa imagem aqui ilustrativa, nós podemos ver vários tipos diferentes de herniação. Aqui na letra A, a gente observa a herniação uncal, que aqui você pode ver um unco herniando no mesencéfalo através da incisura temporal do cerebelo. Aqui na letra D, mais embaixo, nós podemos observar a tonsila cerebelar atravessando o forame magno, saindo para fora da cavidade craniana e comprimindo o bulbo. Vamos continuando aqui agora, vamos falar sobre a hidrocefalia. A hidrocefalia ela vai ocorrer por quê? Porque os ventrículos cerebrais eles vão estar com excesso na quantidade, no volume de líquor. Um líquor esse que não vai poder ser drenado para a corrente sanguínea. E a gente vai observar que isso também vai causar uma hipertensão intracraniana. A hidrocefalia ela pode acometer a população pediátrica e a população adulta. É importante a gente distinguir, porque na população pediátrica a gente pode ver que a cavidade craniana deles ainda não está completamente fechada. Então, quando ocorre uma hidrocefalia, principalmente neonatos, a gente observa que o crânio deles vão estar muito expandidos. Como, por exemplo, nessa imagem aqui, a gente pode observar um paciente inglês com caso de hidrocefalia grave, e observa que é bem característico o aumento do crânio dele. Enquanto que na população adulta, uma hidrocefalia não irá aumentar o tamanho do crânio, porque as fontanelas já estão fechadas e o crânio é uma cavidade fechada. Então, nesse caso, haveria um aumento da pressão intracraniana. A gente pode ver que as causas da hidrocefalia podem ser defeitos congênitos, uma hemorragia intracraniana ou também um tumulto cerebral. Além disso, nos sintomas, a gente pode observar vômitos, convulsões e também muito importante destacar é que se não for tratado rápido e adequadamente com hidrocefalia, ela pode levar a déficit cognitivo e déficit de aprendizado crônicos. Então é muito importante que seja tratado muito precocemente. Bom, para classificar a hidrocefalia, a gente pode observar que nós temos dois tipos. Nós temos as comunicantes e as não comunicantes. Começando agora pelas comunicantes, a gente pode destacar que elas são muito menos frequentes. Nelas, basicamente, vai ter uma disfunção ou na produção exagerada de líquor ou na absorção que não está sendo suficiente desse líquor. Assim, ela pode estar associada a patologias ou no plexo corioide, no seio da dura mater ou nas granulações aracnoides. Agora, já as não comunicantes vão ser bem mais frequentes que as comunicantes. Elas vão ser causadas porque vai ter uma obstrução em algum ponto no trajeto do líquor. Pode ser ou no forame interventricular, que é aquele responsável por comunicar os ventrículos, no aqueduto cerebral, ou nas aberturas do quarto ventrículo e na descida do tentório. Para o tratamento da hidrocefalia, a nossa meta é reduzir a pressão intracraniana. Então, para fazer isso, pode ser ou feito por meio de uma derivação ventrículo-peritoneal, a DVP, ou por meio de uma terceira ventriculostomia, caso seja uma hidrocefalia do tipo obstrutiva, ou seja, uma não comunicante. Partindo agora para os hematomas, nós vamos ver que os traumatismos cranianos frequentemente vão causar na ruptura de vasos, que levaria a extravasamento de sangue e formação de hematoma. Assim, ele pode ser ou extradural, também chamado de epidural, que seria entre a dura mater e o crânio, ou subdural, que seria entre a dura mater e aracnoide, lá no espaço subdural. No hematoma extradural, o que a gente pode ver é que ele é uma manifestação mais grave, porque caso não ocorra um dreno, propriamente dito, desse hematoma, o paciente pode vir a óbito em poucas horas. E esse hematoma é causado pelo rompimento da artéria meninge média. Agora, quanto ao subdural, nós vamos ver que ele é de uma bem menos gravidade do que o extradural, porque o crescimento dele é mais lento, os sintomas dele a gente fala que são subagudos. Aqui nessa imagem aqui ilustrativa, nós podemos observar um pouco da diferença deles nos exames de imagem. Aqui o extradural, como a gente pode ver, ele é bem mais acentuado, e é dito que ele tem um aspecto de pera, como pode ver aqui, bem notável. Agora, quanto aos subdurais, a gente pode ver uma curvatura aqui, ele é menos notável, falam que ele tem um aspecto de lua ou de acender uma banana. E agora aqui, para abordar nossa última correlação clínica, nós vamos ter os meningiomas. O meningioma, ele vai ser o tumor mais comum, o tumor primário mais comum no sistema nervoso central, que é um tumor que se origina na dura mater. A gente pode ver que ele é um tumor que ele vai ser de característica benigna, de lento crescimento e ele acomete a população adulta, principalmente as mulheres. Pelo que a gente pode ver, ele só pode ser removido por ressecção cirúrgica e ele pode ser tanto sintomático quanto assintomático, porque a sintomatologia dele
vai depender do que está sendo comprimido, se, por exemplo, é o encéfalo ou se é a medula espinhal. Bom, agora, encerrando aqui, essas aqui foram as nossas referências utilizadas em todas as sessões do trabalho. E agora, gostaria de primeiro agradecer a participação de todos e a oportunidade de apresentar esse trabalho.